Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal A Bíblia em Foco. Ao som do belo hino 141 da harpa cristã, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Vou chegando ao recesso do seu lar através dos seus aparelhos receptores, pedindo licença para chegar até a sua casa, a sua vida. Queridos e amados irmãos, eu sou o pastor Levi Longaray Martins, e este é o seu canal, nosso canal, A Bíblia em Foco. Nós estamos apostos e preparados para mais um estudo da Palavra de Deus. Agora, já um outro estudo, na mesma sequência de doutrinas, porém nesse vídeo, nós vamos falar sobre a Igreja do Cordeiro, a doutrina da Igreja do Cordeiro. Nós vamos trazer um breve ensinamento, meus irmãos, relacionado à Igreja do Cordeiro. E nós vamos, nesse breve ensinamento, esclarecer aos amados e queridos irmãos muitas coisas concernentes à Igreja de Jesus Cristo. Sabemos que temos hoje os destemplados, desigrejados, os que não confessam mais não professam mais uma fé através dos templos, enfim, mas nós queremos continuar falando sobre a Igreja de Cristo, independentemente das decisões que muitas pessoas tomaram ou não tomaram, nós queremos continuar falando da Igreja de Cristo, tá certo? Nesse vídeo eu vos convido a participar do novo canal, eu quero convocar vocês todos, meus irmãos, vocês todos, para a partir da semana que vem, eu acredito que de amanhã para frente eu já vou estar postando o primeiro vídeo no meu canal secular. E eu quero pedir a todos vocês que amam o Pastor Levi, que amam o canal A Bíblia em Foco, que amam o trabalho da nossa pessoa, que admira a nossa pessoa, que se inscrevam no nosso canal secundário, nosso canal de assuntos relacionados a todos os âmbitos. Será um canal onde nós vamos abordar todas as temáticas que os irmãos puderem imaginar. Será um canal onde nós vamos ter uma diversidade de assuntos diversificados. E eu quero pedir a vocês que mantenham-se inscritos no canal Bíblia em Foco, que esse canal, por que eu abri o canal secundário, meus irmãos? Por causa da santidade e do respeito que eu tenho com o canal Bíblia em Foco. Então, no canal Bíblia em Foco não vou mais combater alguns assuntos relacionados a pastores e igreja, vou para o canal secundário com esses assuntos. O canal Bíblia em Foco vou deixar somente para estudos e mensagens da Palavra de Deus. Somente estudo e mensagens da Palavra de Deus. A partir de hoje, no canal Bíblia em Foco, eu acredito que não terá mais nenhum vídeo de cunho de combate, de defesa, ou de ideias, ou de reflexão, ou de coisas relacionadas a assuntos diversificados. Vai ser só estudo e mensagem da Palavra de Deus, porque esse canal é o canal projeto piloto da igreja que futuramente está no coração de Deus para nascer. Então esse canal tem que ter um cuidado extraordinário com ele até o presente momento, devido à nossa sabedoria de combater igrejas e combater doutrinas, mas não combater a igreja, de combater erros e desvios, mas não pastores. Nós estamos aí de pé sem nenhum processo, graças a Deus, glória a Deus. Mas o canal Bíblia em Foco, ele não veio para ser processado. A gente sabe que tem maluco de tudo que é tipo hoje em dia no Evangelho, e esse canal eu quero deixar ele como um canal assim, ligado aos projetos do pastor Levi Longaray, vocês estão entendendo? Então eu quero ter um cuidado muito grande com o canal A Bíblia em Foco, não que eu não vá ter com o outro também, mas o outro canal será um canal secundário, onde nós vamos abordar todas as temáticas, independentemente do assunto. E eu quero pedir a mesma relevância do canal A Bíblia em Foco para a relevância do novo canal. Então eu acredito que de amanhã para frente os irmãos já vão ter vídeos, o primeiro vídeo no canal secundário, canal que vai se chamar o canal do pastor Levi Longaray, canal secundário, Passando a Limpo. Nós vamos lá passar limpo todos os assuntos que nós sentirmos no nosso coração de abordar em cima daquilo que está sendo postado, daquilo que está sendo feito a nível de Brasil e de mundo, tá certo? Então lá vai ter assuntos que nós vamos abordar, temas diversificados. O que Deus nos colocar no coração para nós abordarmos lá, nós vamos abordar. Mas será um canal de apologia, de defesa, de comentário, de reflexão, de combates. Nós sabemos que nós, em vez de ter muitos pastores hoje no Brasil, nós temos muitos tosqueadores. Então nós precisamos de um canal onde nós venhamos
trazer uma reflexão sobre tudo que nós estamos vendo. E esse canal aqui eu quero preservar ele com muita sabedoria, com muita seriedade, honestidade, não que não vou preservar o outro, mas acredito que os irmãos me entenderam. Meus irmãos, eu careço das contribuições financeiras e eu peço para vocês que Deus levante um exército de mantenedores. Eu sei que teve irmãos aí que gravou vídeo contra contribuintes, dizendo que pastor que pede, que deixa a conta no rodapé dos vídeos, que fala de contribuição financeira não é pastor, é lobo, todas as coisas. Irmão, não vai nessas conversas. Porque todas essas pessoas que pedem demais e que usam de engano pedindo, como essas igrejas aí que começaram bem e hoje são aí verdadeiras igrejas que se desviaram da fé, tanto as grandes como as pequenas, e canais no YouTube que começaram como santinhos e hoje são colocaram as unhas garras, são verdadeiros lobos, como aqueles que dão uma de humildezinho, que são vendedor de mandioca, vendedor de macaxeira, de picolé, vendedor disso daquilo, que é bonzinho, coitadinho. Não tem nada disso, irmão. Nada disso. Quer vender seu picolé, sua macaxeira, seu sapato, como eu já fui vendedor de carro, de vários produtos, venda, mas fique quieto. Não vá dar uma de coitadinho porque vende isso, aquilo e que não pede nada, porque quem pede é lobo, esse aqui na mão. De forma alguma. O pastor verdadeiro que pede algo aberto e transparente, sempre foi bíblico a gente pedir por dentro da palavra e receber por dentro da palavra aquilo que se tem direito quando se é homem de Deus verdadeiro. Então não vá nessas conversas, nem para um lado, nem para o outro, nem esquerdo, nem direito, nem para aqueles que se fazem de coitadinho, aquelas igrejas que nem dízimo pede, se fazem de coitadinhos, e nem com aqueles que ficam por aí usando de má fé com as pessoas, vendendo os talentos, os dons e a palavra de Deus. Então tenha muito cuidado. Se o obreiro é digno, é honesto, é sério, pede claramente, não é um obreiro corrupto, é aquele homem de Deus, ajude, porque você vai estar fazendo isso biblicamente, Deus vai te recompensar. Então estou orando a Deus para Deus levantar muitos mantenedores para o canal Bíblia em Foco, para os nossos projetos, e acredito que Deus já tem em mente, na mente santa dele, levantar muitas pessoas para estar ajudando. Ajude-nos nas orações, ajude-nos nas contribuições, os likes fixados é muito importante. Se você não der like, eu não consigo nem gravar vídeo mais, porque se você não der like nos vídeos de tanto relevância e seriedade do canal Bíblia em Foco, como que eu vou estar aqui me dedicando gravando? O vídeo não sobe na plataforma. Se o vídeo não sobe na plataforma, eu estou colocando meu tempo fora, perdendo meu tempo. É sinal de que eu não foi recíproco, não houve retribuição naquilo que nós fizemos no nosso trabalho. Então é muito importante os likes, os comentários e as ajudas. Eu sei que tem gente por aí nas redes sociais e nas igrejas hoje em dia do Brasil, enganando, roubando, falcatruando, mentindo, e estão cheios de likes no YouTube, são cheios de recompensa, seguidor, porque o povo quer ser enganado. Mas tem gente que gosta da verdade. Então esse povo que gosta da verdade nos ajude a metralhar, bombardear esses likes aí, para que o canal Bíblia em Foco possa crescer e pessoas possam ser alcançadas com a verdade da palavra de Deus. Ora, meus irmãos, me preocupa quando alguém vem mentindo que foi no céu, no inferno, inventando, criando, forjando doutrinas, e de repente um vídeo explode, e de repente fica aí você trabalhando honestamente, as pessoas às vezes não valorizando o trabalho do homem de Deus. Tudo vai ser cobrado no dia do juízo. Então nós, irmãos, aqui do canal Bíblia em Foco, vamos dar relevância a esse trabalho, tá certo? Hoje eu quero falar sobre a Igreja do Cordeiro. Então não esqueça, irmãos, a partir de amanhã vocês já podem começar a visitar o meu canal secundário, se inscreva no meu canal secundário. Como vocês foram fiéis aqui, eu conto com a sua fidalguia lá, passando a limpo. Vocês podem entrar, procurar na internet, já está na rede. E eu acredito que amanhã já vamos estar postando lá o primeiro vídeo, amanhã ou durante esse final de semana, no canal secundário do Pastor Levi, o canal Passando a Limpo. Nós vamos passar a limpo muitas coisas lá que estão sendo feitas e cometidas a nível de Brasil, tá certo? Bom, meus irmãos, igreja é o conjunto de todas as pessoas salvas e redimidas pelo sangue de Jesus, compromissadas com Deus e umas com as outras, comprometidas com Deus e comprometidas umas com as outras. Pessoas que creem no seu nome e obedecem à sua palavra. Isto é a igreja. A igreja é um conjunto destas pessoas, vocês estão entendendo? Pessoas que estão envolvidas na obra de Deus. Vamos ler a Bíblia, 1 Coríntios 15, 58, se não escurecer, porque já é tarde. 1 Coríntios 15 e 58, para nós entendermos o que é o assunto que nós vamos falar. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O trabalho de vocês não é vão no Senhor, irmãos. Os pastores, os obreiros,
pode não vos valorizar, mas o trabalho de quem está trabalhando, servindo a Deus, não é vão no Senhor. E eu já vou explicar o que é a Igreja do Cordeiro. Não pense você que você é a igreja porque você é da IPDA, é da Assembleia de Deus, é da Presbiteriana, é da Batista, é de alguma igreja aí, não. Você é a igreja do Senhor porque você serve a Deus em novidade de vida. Eu vou explicar alguns segredos sobre a igreja aqui, tá certo? Então, meus irmãos, vamos ler também Atos 2, do 37 até o 47. Atos 2, Atos dos Apóstolos. Atos 2. Vamos ler aqui Atos 2. Vamos ver aqui, meus irmãos, do 37 até o 47. Vamos ver o que diz aqui. Diz assim: Atos 3, Atos 2, está certo, é aqui mesmo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Isso é a igreja, vocês estão entendendo? E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão. Em igreja, a igreja é templo, união, porque eles usam esses versículos aqui para dizer que a igreja não tem mais templo e não tem mais igreja. Então entenda uma coisa: todos os dias no templo, espaço físico, lugar de oração, de cânticos, e perseveravam na oração, na unidade, no partir do pão e na obra filantrópica. Vamos lá, meus irmãos, vamos terminar aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Caiu por terra, meus irmãos, não precisa explanar. Não precisa falar mais nada. Ali tem união, ali tem comunhão, repartir de pão, repartir de bens. Ali tem dízimo, tem oferta, ali tem templo, ali tem oração, ali tem igreja, ali tem alma salva, ali tem tudo. Ali explicou o que é uma igreja. Então vamos parar com essa conversa, irmão. De hoje em dia, você quer ser desigrejado? Nada contra, irmão. Não tem nada contra vocês. Nunca vou combater vocês. Cada um faz o que quer da vida. Mas dizer que não existe igreja, que não existe Cristo, que não existe templo, que não existe Bíblia... Não. Aí foram longe demais. Se você quer servir a Deus distante do tempo, é um problema seu. A vida é sua, a direção é sua. Outra coisa que eu vou dizer sobre desigrejados e destemplados. Tem destemplados que não valem nada, que se destemplaram porque sempre foram contra tudo, e a igreja hoje quer fazer fama no YouTube ou no Brasil, em algum lugar, reunir um grupo. Mas tem desigrejados, pessoas boas de coração. Um grande número de desigrejados, destemplados, são pessoas lindas, boas de coração, que não aguentaram a sujeira desses pastores corruptos, dessas igrejas mundanas, dessas Babilônias pentecostais tradicionais, que destruíram com a essência do verdadeiro evangelho, e se desgostaram e saíram fora. Então o culpado de 50% dos destemplados desigrejados são os pastores, vão dar conta naquele dia do juízo, com certeza. E tem um grupo que já era contra a igreja a vida toda, só esperava uma válvula de escape. Então seja destemplado, desigrejado, ou o nome que queiram dar, ou sem igreja, ou igreja orgânica que for, cada um faça o que bem entender. E nós não vamos ficar guerreando no YouTube nesse tipo de conversa, de forma alguma, meus irmãos. Cada um faça o que bem entender. Mas dizer que não há igreja, caiu por terra, meu irmão. A igreja sempre existiu. Você vai dizer com esse teu argumentinho, com 10 versículos da Bíblia Sagrada, concernente à igreja primitiva?
Se existe uma igreja que alguém poderia tomar como base que não existisse igreja, era essa cadeia de 10 versículos de Atos, pois ali narra a igreja primitiva se reunia no templo, com certeza, debaixo das catacumbas, nas casas, nos lares. Aquela igreja, eu li os 10 versículos ali, vocês percebem que eles estavam reunidos tanto no templo como em casa, como eles tinham tudo em comum, não era uma coisa, tinham todas as coisas em comum. A igreja surgiu a partir do ministério de Jesus Cristo. Aí surgiu a igreja que eu prego, a igreja que eu testifico, que eu defendo, é a igreja fundada no Calvário, a igreja cristocêntrica, desta igreja primitiva que eu faço parte. E não é a igreja que você pensa, a tua plaquinha que está pendurada lá, não, é a igreja de Cristo, a igreja fundada no Calvário. Essa igreja não tem placa, espera aí que eu já vou chegar lá. Então a igreja surgiu a partir do ministério de Jesus Cristo. Durante todo o tempo em que esteve na terra, Jesus pregou o reino de Deus, Mateus 4,17. Vamos ler Mateus 4,17? Vamos ler Mateus 4,17, vamos ver se dá tempo para nós ministrar essa palavra em uma hora. Mateus 4,17, eu não gosto de ler muitos versículos porque começa a espichar muito, e eu tenho seu trabalho só improvisado no meio do mato, não tenho estúdio ainda, meu irmão. Mateus 4,17, vamos ver aqui, diz assim, ó. Vamos lá. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então o reino dos céus é chegado através de arrependimento. Sem arrependimento não tem como viver o reino. Já vai botando isso na cabeça. Vamos ver aqui também Lucas 16 e 16. Vamos ver Lucas 16, 16. Lucas 16 e 16. Nós vamos indo com os irmãos aqui, feliz da vida, até que nem um cachorro apareça, nem um animal, nada, porque estamos sempre no meio do mato, lugar diferenciado, e às vezes aparece do nada alguma coisa para interromper o vídeo. 16, 16. Diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então vamos empregando força para entrar no reino de Deus, e o reino de Deus manifesta a igreja. Vamos lá, Lucas 17, 21, para nós darmos base ao que nós estamos falando. 17, 21 diz assim: nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós, mas se manifesta através da palavra de Cristo, do próprio Cristo, pregado e vivido pela igreja de Cristo, manifestada na pessoa de Cristo, que estabeleceu e implantou a sua igreja. Vamos lá para nós ganharmos tempo. Como resultado desta eficaz pregação, nasceu a igreja. Desta eficaz pregação do Cristo e dos apóstolos, nasceu a igreja. A Bíblia diz que de ambos os povos ele fez um, Efésios 2:14. Que povos? Dos judeus e dos gentios. Deus fez um povo para si, que aceitaram o Filho de Deus como Senhor e Salvador. Jesus fez deles um povo exclusivamente seu, a igreja. A igreja é um povo exclusivo de Cristo. Vocês entenderam? Não existe o povo de Deus sem a igreja. O povo de Deus é conhecido como a igreja, eclésia. Eclesiologia, o estudo da igreja, eclésia, tirado de dentro para fora, tirado de dentro do mundo para fora do mundo para viver as coisas sagradas de Deus. A igreja, meus irmãos, é um crime alguém querer se levantar contra a verdadeira igreja. A verdadeira igreja não é o que vocês estão pensando. É um crime se levantar contra a verdadeira igreja. Eu aqui, você em Portugal, aí na Índia, aí na Europa, na Ásia, na Oceania, na América do Sul, do Norte, Central. Eu não sei onde você está, no continente asiático, mas se você está em Cristo e vive em Cristo, nós somos a igreja. E quem se levantar contra nós está se levantando contra o próprio Deus. Isso é bíblico. Então jamais lutaremos contra o próprio Deus. Vamos à frente, meus irmãos, para nós ganharmos tempo. Então, meus queridos e amados irmãos, é certo, portanto, que dos judeus e gentios que não aceitam a Jesus ficam fora da igreja, que é a noiva do Cordeiro. Não aceitou a Cristo, está fora da igreja, está fora da noiva do Cordeiro, não faz parte da igreja. O que é a igreja? A noiva do Cordeiro, que está se preparando e se ataviando para naquele dia
subir com Cristo no arrebatamento. Quando Cristo vem para fazer o maior casamento, a maior festa de núpcias no ar, vai ser o encontro de Cristo com a igreja. Então entenda uma coisa, nós somos a noiva. E se você não aceitou a Cristo, não importa quem você seja, judeu, grego, gentil, não importa. Se você não aceitou a Cristo, você não faz parte da igreja, porque em Cristo não há grego, não há judeu, não há gentil, não há nada. Se não se dobrar para o sacrifício da cruz, não tem direito de morar com ele e nem de fazer parte da igreja dele. Logicamente que existe a igreja, presta atenção aqui eu vou falar nas 3 igrejas. Existem 3 igrejas. Você que tem Bíblia, você não pode sair por aí falando besteira, porque tem gente que não conhece nada de Bíblia e sai por aí falando besteira, gravando vídeo, palavras de efeito, palavras bonitas, retórica, lábia, e conquista todas as pessoas aí inércias, pessoas sem experiência desse mundo, das redes sociais, desse mundo afora, que não tem nenhum conhecimento das coisas sagradas, não tem discernimento, e aí acaba acreditando que não tem igreja, que a igreja eu sou mesmo. Peraí. Você entendeu? Logicamente que existe a igreja local. Primeira igreja, igreja local, que é onde os membros se reúnem para adorar a Deus, serem edificados, ficarem abrigados do tempo, sol e chuva, e etc. Mas a igreja de que estamos falando é a universal, não é a universal do reino de Deus, essa Babilônia que só faz coisa errada, não é essa aí não. Ou seja, em todo o universo tem algum lavado e remido pelo sangue de Jesus. Algum crente espalhado, como eu falei agora, em algum lugar desse mundo. Esse mundo grande de Deus que eu não tenho nem como pensar da grandeza. Tem alguém em algum lugar aí lavado e redimido pelo sangue de Jesus que faz parte da igreja universal dos santos. Vocês entenderam? Que crê nele e o adora, trabalha pelo seu nome e espera a sua vinda com vigilância. Esses são os crentes que fazem parte, não da igreja local, onde está o espaço onde se está congregando, mas da igreja universal dos santos, que será arrebatada sem placa e sem denominação interdenominacional. Vocês estão entendendo? Portanto, a igreja a igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros uns dos outros. Mateus 18 e 20, Efésios 1, 22, 23 e Romanos 12 e 5. Vamos ler Romanos 12 e 5 para nós termos pelo menos uma base de todas essas. Romanos, aqui depois de Atos dos Apóstolos, Romanos 12 e o verso de número 5. Diz assim o texto sagrado: assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Maravilha! É linda a palavra de Deus. Vamos ler Efésios 1, 22 e 23, que eu gostei dessa porção. Efésios, Gálatas, Efésios, vamos achar aqui que essa Bíblia aqui não tem marcador. Gálatas, Efésios 1, 22 e 23. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Está aí a unidade da igreja. Cristo é o cabeça. Não vou ler mais um versículo aqui de Mateus 18 e 20, porque daí... Vamos ler Mateus 18 e 20, só para os irmãos ter completa essa primeira porção aqui, Mateus 18 e 20. Às vezes eu não leio, irmãos, porque espicha muito o estudo e eu tenho muito compromisso. 18 e 20 de Mateus. Diz assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aqui está a igreja sem templo. Aqui está a igreja onde tem 2 ou 3 reunidos. Também se forma uma constituição de igreja, mas não dá o direito de falar em se imiscuir ou se desligar da igreja, como se aquilo fosse um versículo-chave para a pessoa não ter compromisso com a igreja de Deus. Onde estiverem 2 ou 3, está reunida a igreja. Vocês entendem? Independentemente de placa denominacional ou se faz parte ou não de uma denominação, mas onde não tem acesso a uma denominação. Vocês têm que entender muito bem as coisas, vocês entendem? Se eu estou rejeitando a reunião dos santos, a igreja, por um orgulho meu,
Aí já muda de figura. Agora, se eu estou cultuando por não existir uma congregação, não ter um local, serão salvos sim, como muitas vezes os cristãos, por perseguição na igreja primitiva, cultuaram debaixo das catacumbas, debaixo de uma árvore. Vocês entenderam? Então, entenda bem as coisas para não fazer confusão na cabeça de ninguém, na sua própria cabeça, meu irmão. Vamos lá. Então, são 3 igrejas. A igreja que se reúne, a igreja universal e a igreja local. Vocês entendem? Vamos lá. O corpo de Cristo. Jesus é a cabeça da igreja. Efésios 1:22. Vamos ler. Enquanto nós tivermos luz aqui, nós vamos ler. Efésios 1:22. Nós já lemos esse anteriormente, irmão. Só para reforçar, vocês entendem? Efésios 1:22 diz assim, ó. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. É muito lindo, irmão. Coisa fenomenal a palavra de Deus. O corpo de Cristo, a igreja do Cordeiro, é o corpo de Cristo. Vamos aqui mais um ponto. A igreja é o corpo de Cristo, Efésios 1:23. Você pode ler aqui, ó. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Está na plenitude daquele, do Cristo, que cumpre tudo em todos, sendo a igreja o corpo dele. Bom, vamos o corpo de Cristo, o fundamento da igreja. Vamos ver aonde a igreja está fundamentada, aonde que a igreja tem seus fundamentos, sua base. Bom, Jesus é o único fundamento da igreja. Vamos ler 1 Coríntios 3:11? Vamos ler 1 Coríntios 3:11 aqui, meus irmãos. Vamos ler? 1 Coríntios 3:11. Aqui, Atos, 1 Romanos. 1 Coríntios 3:11. O que diz aqui? Diz assim, ó. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Irmãos, entendam uma coisa, não tem como pôr outro fundamento. O fundamento da igreja de Cristo, da igreja do Cordeiro, é Cristo. Então não adianta querer pôr como fundamento a Eliade, o Siddhartha Gautama, o Maomé, não tem como pôr outro fundamento doutrinário ou embaçamento de alguma doutrina, o Charles Tales Russo, ou Miller, não. O fundamento está em Cristo, o fundamento não está em Daniel Berg, nem Davi Miranda, não. O fundamento da igreja, os alicerces foi estendido na pessoa de Cristo, meus irmãos. Os apóstolos só deram base, mas o fundamento está em Cristo. Então, não tem como colocar o fundamento, não tem como colocar Maria como pedra fundamental, não tem como colocar um papa, um cardeal, nem um clero, irmão, nada. O fundamento já foi colocado. Se alguém querer colocar outro fundamento doutrinário, ou outra base doutrinária, ou outro nome em qual a igreja venha se basear, pode saber que isso é fracasso. Isso não vai, a igreja não tem como a igreja se manter se não for sobre as bases do nome de Cristo, pois a igreja se fixou no Calvário, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Vamos ler Efésios. Bom, vocês podem repetir os mesmos que nós lemos antes, Efésios. Vamos ler agora Efésios 2, 20 e 21. Efésios 2, o 20 e o 21, fundamento. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Os apóstolos são base, os profetas são base, mas a igreja está fundamentada na pedra da esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra de tropeço, a pedra que todo mundo quando cai se esmiuça em pó sobre ela. Ela é a pedra angular, a pedra rejeitada pelos edificadores, ela é a edificação da igreja de Cristo, o próprio Cristo, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Todo edifício bem ajustado cresce. Isso é um corpo de pessoas bem ajustado, um edifício que vai crescendo, ajustado, crescendo no Senhor, no corpo, tendo o corpo como Jesus como cabeça. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Nós somos edificados na morada de Deus no Espírito. Somos a morada de Deus, edifício bem ajustado, e temos na morada de Deus o Espírito. Vamos à frente, meus irmãos. O corpo de Cristo, vamos ver agora, a igreja ainda é no presente século, cooperadora de Deus. 1 Coríntios 3 e 9. O que a igreja é? Cooperadora de Deus. 1 Coríntios 3 e 9. O que diz aqui?
Vamos achar que a visão do pastor Levi já não está muito mais de menino novo, não. Nós temos uma visão um pouco mais encurtada. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Lavoura e edifício, que simbologia, que tipologia tremenda. Lavoura e edifício. Lavoura onde se ara a terra para gerar muitos frutos, e edifício, casa edificada, bem construída. Então, meus irmãos, a igreja ainda é lavoura de Deus, onde nós podemos arar, plantar e esperarmos germinar a semente. A igreja ainda é um edifício bem construído e bem edificado sobre a pedra, aquela que eu te falei antes, tá certo? A igreja ainda é cooperadora de Deus e a igreja ainda é lavoura de Deus. A igreja ainda é edifício de Deus, meus irmãos. Edifício de Deus. A igreja é cooperadora, a igreja é lavoura, porque a igreja coopera, a igreja ajuda, a igreja constrói, a igreja cria, a igreja faz muitas coisas boas, a igreja ara, a igreja planta, a igreja colhe. Você entende? A igreja é edifício muito bem construído e muito bem edificado, 1 Coríntios 3:9. A igreja ainda é a família de Deus, Efésios 2:19. Me acompanha aqui, meus irmãos, Efésios 2:19. Vamos ver aqui. A igreja ainda é família de Deus. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Você que aceitou a Cristo, você tem uma nova família. Infelizmente, em alguns lugares, alguns loucos na família de Deus, imbuído, enfiado, metido, que estragam o bom andamento da família. Mas se você aceitou a Cristo e faz parte da verdadeira igreja de Cristo, a verdadeira não é a placa, não é o espaço físico, somente o templo, a igreja local, o lugar onde se reúne para adorar por causa do sol, da chuva e das intempéries desta vida. Mas se você faz parte da verdadeira igreja de Cristo, a igreja universal, você faz parte da família de Deus, porque a igreja ainda é o edifício, a lavoura, ainda é cooperador e ainda é a família de Deus. A igreja ainda é também a morada de Deus. Efésios 2:22. Leia comigo ali, ó. Efésios 2:22, o que diz ali? Vamos ver se enxergamos daqui. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Juntamente vós sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então a igreja ainda é a morada de Deus. A igreja, 2 Coríntios 11:2. 11:2. 2 de Coríntios 11:2. Vamos ver o que diz aqui. 2 de Coríntios 11:2. Diz assim: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. A igreja ainda é a noiva virgem pura, santa e imaculada de Jesus. A igreja ainda é a noiva santa, virgem, pura, imaculada, diz aquela noiva que não manchou seu vestido na lama e no lodo, no chiqueiro dos porcos, espiritualmente falando desse mundo, mas aquela que mantém as suas vestes nupciais limpas, branqueadas e alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! A igreja ainda é a noiva de Cristo, meus irmãos. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a missão da igreja. Qual é a missão da igreja na terra? Bom, a missão da igreja: pregar o evangelho de Cristo, Marcos 16:15. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é pregar o evangelho de Cristo. Você está pregando o evangelho de Cristo, meu irmão? Por isso que eu estou me esforçando aqui. Muitas das vezes sendo injuriado, meio rejeitado, criticado, não importa o que penso, o que importa é onde eu vou chegar e as pessoas que estiverem ouvindo esse canal vão chegar. Então, meus irmãos, a missão da igreja é pregar o evangelho de Cristo, 16:15 de Marcos. Olha o que diz aqui:
E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você viu que aqui não diz enganai as pessoas através do evangelho, forjai através do evangelho, inventai, criais, revelais, profetizais, invente revelamento, profetadas, invente, crie dom. Não, Jesus diz: ide e pregai o evangelho. O evangelho é puro, é nato, é santo, é limpo. O evangelho não tem manobra nem rodeio. O evangelho não cria, não aumenta. O evangelho é aquilo que é e acabou. Ainda que as pessoas não sejam impactadas, mas é a realidade da palavra de Deus. Bom, qual a missão da igreja? Batizar os convertidos. Mateus 28, 19. Mateus. Vamos andar porque está escurecendo aqui, meus irmãos. Mateus 28 e 19. O que diz aqui? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para os unicistas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui é Jesus falando. Aqui não é uma história lá isolada, um versículo isolado em Atos dos Apóstolos, onde Pedro trouxe uma mensagem querendo mostrar o nome de Cristo. Aqui é Jesus falando, e tem muitos outros textos que apoiam e dão base para o batismo na Trindade. Ensinai-as, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus irmãos, quando é que a gente tem que rebatizar alguém? Tem que rebatizar alguém quando o batismo não é verdadeiro. Quando que o batismo não é verdadeiro? É quando o batismo não traz as três pessoas da Trindade e não traz a imersão com o corpo inteiro em águas. Você entende? Se não é brincar de batismo. Igrejas que estão rebatizando as pessoas estão brincando de batismo, meus irmãos. A missão da igreja: ensinar os novos convertidos e fazer discípulo. O que é discípulo? Um pupilo, um seguidor. Então a igreja precisa fazer discípulos ensinando os novos convertidos. Mateus 28, 19 e 20, o que diz aqui? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, toda doutrina, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bom, meus irmãos, a missão da igreja é aperfeiçoar seus membros. Efésios 4 e 11. Efésios 4 e 11. E ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores, que é o mestre ensinador. Então cai por terra a teoria das igrejas falsas que estão aí pregando que não existe pastor, mas aí existe ancião da antiga dispensação, que é condenado pela Bíblia. Nós não estamos na lei, nós estamos na graça, e tem gente seguindo a lei. Aí nós também não podemos ter pastores, mas podemos ter pastoras apoderadas que recebem a mensagem e o revelamento direto de Deus. Nem é mais homem que pode levantar algumas pastoras, é o próprio Deus direto. Então é antibíblico, irmão, não está aqui. Aqui está o versículo chave para ordenação de ministério, vocês estão entendendo? Então qualquer outro trecho da Bíblia Sagrada que vá falar de pastorado feminino ou de outra coisa, está condenado pela Bíblia. Aqui está, ele deu uns... ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Aleluia! Que coisa linda aqui, unindo o ministério ligado à igreja, falando da existência da igreja do Cordeiro de Deus, do ministério da igreja e o que Deus levanta com o ministério que ele aprova. Então, meus irmãos, precisamos ter discernimento do Espírito nessa última hora da igreja. Peça a Deus discernimento do Espírito, é o que você precisa. Vocês entendem? Aqui não está escrito nessa cadeia de versículos mais conhecida para a ordenação ministerial da Igreja da Graça, Paulo falando, ele deu uns para evangelistas, outros para doutores, apóstolos. Apóstolos foram os 12, Paulo está dizendo, deu alguns para apóstolos, que é esses 12, acabou. E deu outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Vocês entendem? Querendo assim o aperfeiçoamento da obra de Deus. A missão da igreja: separar obreiros, treinando-os para a obra do Senhor. Atos 13 e 2. Vamos ver se isso tem base. Atos 13 e 2. Atos
Atos 13 e 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem disse? O Espírito Santo. Apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então Deus levanta homens e ordena o ministério. Como que não? Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, investidura de poder e ministério, impondo sobre as mãos, os despediram, já outorgado no ministério, com o ministério outorgado por Deus sobre a vida deles. Então, meus irmãos, é muito claro. E aí Tito 1 e 5, vamos ver se achamos Tito. Tito é bastante complicadinho de achar aqui. Tito 1 e 5. Vamos aqui, vamos achar aqui. Tito 1 e 5. Diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então era preciso, de cidade em cidade, ou de região em região, haver estabelecido presbíteros, que eram os pastores por excelência, que tinham investidura pastoral para cuidar da obra naquela época. E Tito é um obreiro de Paulo, e não está impedido de ordenar e de pôr obreiros para fazer a obra de Deus. Então entendamos uma coisa, que a igreja tinha ordenações e ordenações bíblicas. Você entende? Para colocar o quê? A igreja em ordem, irmão. Paulo colocou Tito, que Tito colocasse obreiros para que a igreja estivesse em ordem. A igreja em desordem não é igreja. A igreja precisa estar em ordem. Vocês entendem? Igreja que não tem ordem não passa de conversa fiada, de balela. A igreja tem que ter ordem, respeito doutrinário em primeiro lugar. A igreja não é essa confusão aí, que anda por aí, essas igrejas aí bagunçadas, campanhas e correntes e campanha, e levanta aí, se cai no chão, e expulsa daqui, e corre para lá. Se não tem demônio, não tem Deus. Se o camarada não cai no chão, não é homem de Deus. Se pôr a mão na cabeça, não derrubar ninguém, não é homem de Deus. Isso aí não é igreja, mas isso aí é balela, isso é conversa fiada, isso é obra do diabo, revestida e travestida de igreja, onde o próprio diabo coopera e colabora, onde não há conversão de alma, não há evangelho nato, não há santidade, pessoas treteiras, briguentas, aringueiras. Deus não está nesse negócio. Deus está na mensagem da palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Vamos lá. A missão da igreja: glorificar a Deus. Efésios 3 e 20. Efésios. Vamos achar Efésios 3 e 20. O que diz ali? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então a igreja está na terra, a missão dela é glorificar a Deus. Vamos ver o que diz o 21? A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meu Deus, que coisa tremenda é a palavra de Deus. Vocês estão vendo aí como a igreja é do Cordeiro e Deus conta com a igreja e precisa da igreja, e vocês que já estão a ponto de ceder por causa de conversas, do YouTube, estão contra a verdadeira igreja. Vocês, meus irmãos, o que está acontecendo com vocês, que vocês vão em qualquer conversa e já se levantam contra os pastores, contra a igreja? É só alguém chegar e dizer que não tem mais pastor, que você está pulando para a seita, pseudo. É só alguém chegar e dizer para você que não tem mais igreja, você está pulando para o outro lado da cerca. Meus irmãos, o que é isso? Que ovelhas rebeldes são essas? Vocês têm que ficar no aprisco do Senhor, servir a Deus. Não tem mais igreja, não tem mais contribuição, não tem mais nada, acabou. Tá certo, faça o que você bem entender da sua vida, mas depois não diga que você não foi orientado. Tá certo, meus irmãos? Qual é a missão da igreja? Corrigir e disciplinar seus membros. Mateus 18, do 15 até o 20. Mateus 18, do 15 até o 20. Vamos lá. Está escurecendo, meus irmãos. Mateus 18, do 15 até o 20. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti. Ele se repreender aqui não é brigar. Tem gente que isso aqui, eu já vim dentro da igreja que eu pastorei, não tem que entender mal isso aqui. Não é brigar e nem tirar satisfação, cheio de treta, de briga, cheio de razão. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se te não ouvir, leva ainda contigo um ou dois,
para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Isso aqui é para não gerar confusão. E se não as escutar, dize-o à igreja. A igreja é responsável pela disciplina. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano, porque não escutou nem o irmão, nem a igreja, tem já uma sequência de tentativa, de tratativa da causa, então ele vai se tornar um gentio, porque ele não vai querer mais fazer parte da igreja. Você entendeu como a igreja é importante? Vamos além daqui. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes aqui, que eles usam esse versículo para falar de divórcio, de coisa, aqui tem um texto e um contexto. Aqui Jesus estava falando de alguém que estava em desordem e em descrédito com a igreja, e tem gente que usa esse versículo isolado para ligar e desligar até casamento, meu irmão. Olha o contexto e o texto, cuidado. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, no sentido de desligar ou ligar o membro. Vocês entenderam? Se a igreja desligar, ela tem poder para ligar e desligar. É Cristo que falou, está aqui, não é eu que falei. Vocês entendem? Será desligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Mas não interprete errado, qualquer coisa que seja da vontade de Deus, porque Deus é sábio quando está escrevendo isso aqui. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aqui entra a igreja, aquela que eu falei antes. A igreja, corpo, pessoa, não a igreja local. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então vamos além. A igreja tem a missão de cuidar dos órfãos e das viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. Atos 6, do 1 até o 3. Vamos ler? Atos 6, do 1 até o 3. Vamos lá? Atos 6, do 1 até o 3. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocados à multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra, a pregação da palavra, o ensinamento da maestria de Deus e servimos às mesas. Os apóstolos disseram: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Qual é o importante negócio? O negócio do diaconato. Até para ser diácono na igreja primitiva tinha que ser de boa reputação, cheio do Espírito Santo e com sabedoria de Deus. Não é qualquer um que saia falando o que bem entendia. Então a igreja não é balela, conversa fiada. Para que eles deviam ser consagrados? Para que os apóstolos continuassem ensinando como eu estou te ensinando aqui, envolvesse o tempo deles no ensinamento, porque era muito importante que através do ensinamento da pregação da palavra os apóstolos iam salvar a igreja dos lobos. E os diáconos não ia precisar os apóstolos se envolver com aqueles assuntos cotidianos e perder tempo de ensinar e pregar a palavra. E os diáconos, cheios de reputação, sabedoria e do Espírito Santo, iam servir às mesas e cuidar das viúvas dos assuntos cotidianos. Diaconia do grego, ajudar, servo. Vocês entendem? Então, meus irmãos, Tiago 1,27, vamos ver aqui Tiago 1,27. A gente já conhece o versículo, mas vamos ler para os irmãos acompanhar, que tem pessoas que estão começando recentemente na obra de Deus. Então a pessoa precisa saber de tudo isso. Tiago, livrinho difícil de achar, né? O Tiago 1,27 diz assim, ó: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Esse versículo aqui é completamente interpretado errado. Isso aqui, um bando de ignorante, de gente sem conhecimento, de gente sem Bíblia, joga todo o resto da igreja, dos compromissos, da doutrina fora. Sabe por quê? Porque ele diz que a única religião que existe... Qual é a religião? A única religião que existe é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações e se guardar da corrupção. O resto... Não, irmão, esse versículo não quer dizer. Esse versículo está falando do sentido de cumprir com a obra do diaconato que eu li lá em Atos, que eles foram ordenados para cuidar das viúvas e nas suas tribulações e se guardar da corrupção. Exercer diaconia, mas não está dizendo aqui que a única religião verdadeira, se você sair por aí e cuidar de órfão e viúva, você está salvo. Pelo amor de Deus. Cresça na graça e no conhecimento. E o resto da Bíblia, o resto da palavra? Para com isso, eu já vi muito ignorante dizer isso. Bom, meus irmãos, qual a missão da igreja?
preparar a igreja para o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, do 13 até o 17. Essa é a missão da igreja. Vamos ler aqui. Primeira Tessalonicenses 4 e 13 diz assim, ó. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos aos outros com essas palavras. Então a igreja tem a missão de pregar o arrebatamento. A igreja não está pregando arrebatamento, nem arrependimento, nem salvação, porque a igreja está com os pés na terra. A igreja não está buscando as coisas de cima onde Cristo está sentado. A igreja está buscando as coisas da terra, está vivendo a terra, está vivendo o materialismo, o consumismo. A igreja está envolvida e voltada para esta vida terrena. A igreja não está voltada para as coisas do céu. Porque se a igreja estivesse voltada para as coisas do céu, a igreja pregava arrependimento, sem medo de perder pessoas, sem medo de quantidade, mas preocupado em qualidade. A igreja pregaria o arrebatamento, conversão, salvação e arrependimento. Mas a igreja atual, o que ela prega? Viagem para o céu e para o inferno, elevador subindo e descendo, arrebatamentos, pessoas acreditando só em arrebatamento e nas doutrinas que são pregadas através do arrebatamento, não na doutrina bíblica. A igreja está correndo atrás de revelação, de bênção, de busca. Vou buscar minha bênção, vou atrás da minha revelação, vou atrás disso aqui, menos atrás da salvação da sua alma. Então a igreja, ela não está cumprindo com a sua missão. A missão da igreja verdadeira é pregar a palavra de Deus. É isso que eu estou fazendo aqui para vocês. E muitos não querem isso. Eles querem blá, 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 mimimi, conversa fiada, história da carochinha e massagem de ego, passagem de panos quentes, essas coisas. Não querem compromisso com a verdadeira palavra. Mas a missão da igreja continua sendo a missão da igreja, tá certo? Como se tornar membro da igreja? Bom, meus irmãos, o jeito exclusivo de se tornar membro do corpo de Cristo é ser batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem outro meio. Como diz a palavra de Deus em Mateus 28 e 19. Vocês sabem o que diz a palavra de Deus em Mateus 28 e 19? É que nós acabamos de ler. Ir ensinar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Agora, para se tornar membro de uma denominação, é preciso batizar-se após aceitar Jesus naquela denominação ou vir recomendado por outra que ensine a verdadeira palavra de Deus. Então você se tornou membro de uma denominação. Para se tornar membro da igreja de Deus, você precisa se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer parte da Igreja Universal do Santo. Mas para se tornar membro de uma denominação, você tem que trazer os modos daquela denominação, reconhecer, aceitar ali, se batizar e fazer parte daquela denominação, ou vir recomendado por outra denominação que sirva a Deus vivendo os mesmos modos doutrinários. Como viver em santidade e justiça todos os dias da sua vida. E que tem a mesma fórmula batismal. Você entendeu? Tem que se batizar segundo a palavra de Deus. Não é rebatizar, irmão. Rebatizar, eu já disse, só se o batismo for errado. Quando o batismo é verdadeiro, tem que ser reconhecido, não é rebatizado. Vamos lá. Ou seja, a pessoa que vem, que batiza também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja um versículo bíblico. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Atos 2:41. Ver também Atos 2:47, 5:14 e o 11 e o 24. Agora eu vou começar a ler menos porque está escurecendo e eu estou chegando no final, meus irmãos, tá certo? Então assim você se torna membro da Igreja do Cordeiro. Vocês entenderam? Quando e onde recebemos o título de cristão? Quando que nós fomos chamados e onde fomos chamados de cristãos? E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão.
Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Onde nós fomos chamados? Onde e quando? Em Antioquia fomos chamados pela primeira vez de cristãos. Atos 11, 25 e 26 para vocês lerem. Então aqui nós fomos chamados pela primeira vez de cristão. Então nós somos cristão porque deriva do verbo Cristo, cristianismo, onde nós vivemos uma doutrina cristocêntrica, vocês entenderam? Bom, a igreja do Cordeiro, aos membros da igreja chamados de irmãos. Aos membros da igreja chamados de irmãos. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão Saulo, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a tua vista e fiques cheio do Espírito Santo. Atos 9, 17. Saulo recebe a imposição das mãos de Ananias e é considerado um irmão, chamado de irmão. Eu concluo aqui, tem muitos versículos bíblicos onde nós poderíamos frisar a palavra irmão ou irmãos, tendo como base que nós somos irmãos e pertencemos à igreja de Cristo, somos o edifício da lavoura, temos Cristo como a cabeça e Cristo como fundamento, a base da igreja. Mas não precisa ler mais, já deu para vocês terem uma ideia completamente do que estamos falando. Veja, por exemplo, vamos ler Atos 9 e 17. Atos, meus irmãos, não sei se vai dar tempo aqui, por causa do nosso espaço da memória do celular, e também está escurecendo. Atos 9 e 17. Atos 9 e 17. Diz assim: E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! Sinto a presença de Deus aqui dentro desse carro, no meio dessa mata. Que coisa maravilhosa a palavra de Deus. Vamos lendo o 21. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Vamos ler ainda o 21 e o 20. 21 e o 20. Vamos ver aqui, meus irmãos. 21 e o 20. E ouvindo, eles glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem e todos são zelosos da lei. Vamos ler Romanos 12. Romanos 12, meus irmãos, para nós encerrarmos aqui a nossa doutrina da igreja, a igreja do Cordeiro. Romanos 12, o verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vocês viram como os irmãos, nós quando aceitamos a Cristo nos tornamos irmãos, e nós como irmãos fizemos parte da igreja de Cristo? Vamos a 1 Coríntios 12, 1. 1 Coríntios 12 e o verso de número 1. Diz assim: Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não quero que? Irmãos. Então, quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nos tornamos irmãos e fizemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja do Cordeiro de Deus. Tá certo, irmãos? Fica aí a doutrina da igreja do Cordeiro de Deus. A igreja vai continuar existente e militante e andante e caminhante, trabalhando, perseverando até o dia do arrebatamento. A verdadeira igreja, não a placa denominacional. Nós sabemos que quando o apóstolo João foi arrebatado aos céus, ele não viu nenhuma placa lá. Nenhuma placa de igreja tinha escrito lá, mas João viu aqueles que eram santos que estavam adorando e servindo a Deus. Tá certo? Fica em Cristo, meus irmãos. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Não esqueçam de dar uma investigada aí nas redes sociais, no canal secundário do pastor Levi, Passando a Limpo.
e já se inscreva lá para que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida. Fica em Cristo.